Fala pessoal, beleza? Muito bem, hoje vamos para a nossa aula número 5 do módulo de implementação e manutenção de redes. O tema hoje é topologia de rede. Vamos ver aí os tipos de topologia que temos desde o princípio das redes, né? Vamos lá. Bom, gente, essa aula tem bastante conteúdo teórico, então vamos ler um pouquinho, tá? Mas tudo bem, é uma coisa não muito difícil de aprender, bem prática, tá bom? Topologia é um sistema no qual demonstra como os hosts estão conectados na rede, principalmente a estrutura da rede, e é demonstrado tanto fisicamente quanto logicamente. Então, topologia, gente, é a forma como são interconectados os computadores, os dispositivos de rede, tá? E temos duas formas de demonstrá-los, físico ou logicamente, tá? A gente tem aí é, as duas imagens que mostram é, essas duas formas aí de topologia, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a topologia física. Demonstra de fato como os hosts estão dispostos e conectados no ambiente físico, layout físico. A posição de cada host, a forma que os cabos estão conectados, denominados de topologia de rede, que tem como objetivo de auxiliar em vários pontos críticos, como a maleabilidade e velocidade na transferência dos dados e segurança. Módulo. Redes de. Desculpa, essa parte aí não era para estar aí não, mas tudo bem. Então, gente, a topologia física, ela mostra realmente como eles estão conectados, né? Como estão interconectados esses dispositivos. E isso pode ajudar a gente a entender melhor a rede, como é que ela funciona, como é que ela está sendo disposta, tá? Inclusive questões de velocidade dos dados e segurança, né? Como ele fala aí no texto. Seria essa topologia de baixo aí, tá? Que tá um exemplo de topologia de malha. E a topologia lógica demonstra a forma como os dados são transmitidos na rede, ou a forma como esses dados passam de um host a outro, sem se preocupar com a conexão física dos hosts. A forma como os dados são transmitidos na rede podem ser controladas por switches e roteadores. Então a gente tem aí uma topologia lógica, né? Que mostra o gateway, né, associado a um servidor radius, né, radius, que seria um roteador no caso, né, um comutador de rede e as ligações PPPoE dos computadores, né? Então ele não mostra exatamente como estão conectados. Ela mostra as interfaces, os IPs, o nome dos computadores, os pontos, o ponto de acesso aí também mostra, né? O IP do roteador, essas coisas, né? Mas ela não mostra exatamente o, a disposição desses computadores. Isso ela deixa com a topologia física, beleza? Gente, topologia de barramento. Então vamos falar um pouquinho sobre ela aí. Todos os hosts estão conectados ao mesmo meio físico, barramento. Embora os dados não circulem dentro de cada um dos nós, ou seja, se um computador estiver escrevendo aos outros computadores, escutam e coletam os dados que são, né, destinados para ele. Se um computador estiver enviando um sinal na rede e o outro computador estiver tentando fazer o mesmo, ali se caracteriza uma colisão de rede, e se esse fato ocorrer, terá que recomeçar a conexão. Olha só que coisa antiga, que coisa ruim, né? Pensa assim, você está enviando um e-mail para alguém. Na hora que você está enviando, uma pessoa já está enviando ao mesmo tempo. E colidiram esses dois e-mails. Então vai ter que começar tudo de novo a conexão. Olha só, é como se fosse uma pessoa conversando com a outra. Uma começa a atrapalhar a outra e aí começa tudo de novo, né? Então é uma rede antiga, uma rede atrasada, né? Que não permite que a gente envie e receba ao mesmo tempo para várias pessoas e vários hosts diferentes, né? Mas ela tem benefícios, porque ela utiliza poucos cabos. Inclusive essa rede é muito utilizada né? Muito utilizada com o cabo coaxial. A instalação é simples, porque a gente não precisava utilizar switches, hubs, roteadores, tudo, né? Era tudo via cabo. Simples e relativamente confiável. Na época era confiável, né? Hoje em dia não se usaria mais. Sua topologia é simples. Ele fala duas vezes a mesma coisa, né? Eu só copiei da apostila essa parte, gente, desculpa. E, se necessário, permite a ampliação da rede sem implicações. Então, é muito fácil de se ampliar essa rede, tá bom?
quiser colocar mais hosts, não vai ter problema. Qual a desvantagem? A comunicação entre os hosts pode ficar lenta se o tráfego na rede começar a aumentar. Então, se o tráfego aumenta muito, a rede fica lenta, né? É um problema grande dos cabos coaxiais. Problemas são difíceis de isolar, então se acontece um problema aí no meio, trava tudo e vai ter que começar tudo a ver um por um, né? Por não ter um switch, a gente não consegue se organizar a isso, tá? Se tiver alguma falha no cabo de rede, a rede inteira para de funcionar, né? É um outro defeito, né? Mas isso daí já foi, só para a gente entender, tá? E agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre a topologia estrela. Bom, a topologia estrela, gente, ela é a que a gente utiliza hoje na nossa casa, na nossa empresa, na nossa escola. Ela compõe switch e roteador. Fácil de isolar problemas e identificar erros. É muito mais simples, por quê? A maioria dos switches e roteadores, eles utilizam luzes de indicação para falar se está ligado, se está funcionando na internet ou não, se o host está conectado ou não, né? Inclusive as próprias placas de rede que a gente conecta no nosso computador, elas têm luzes, né, que indicam é, on/off, né, que fala ligado ou não, certo? Os benefícios facilitam a instalação e configuração dos computadores na rede. A gerência dos equipamentos é centralizada. Caso um computador esteja com falha, o mesmo não paralisa a rede. Então, a gente tem uma instalação simples, né? É só plugar um cabo no switch ou no roteador e o outro cabo no nosso host, na nossa impressora, no nosso computador, na nossa câmera, no nosso servidor, certo? É uma gerência centralizada, por quê? Porque todos os equipamentos estão no mesmo dispositivo. Se nenhum deles está funcionando, o problema deve ser no equipamento, no dispositivo, no switch, no roteador, beleza? Bom, caso o computador esteja com falha, o mesmo não paralisa a rede. Então, se der problema em um computador ou numa placa de rede, não vai paralisar toda a rede, ela continua funcionando normalmente, tá bom? Qual que é a desvantagem? Né, que a gente acabou de falar, se o centralizador da rede apresentar falha, o mesmo ocasiona a paralisação na rede. Então, se tudo estiver parado, o problema é no centralizador, né? Então, eu acho isso até uma vantagem, né? Porque a gente já percebe de cara qual que é o defeito, né? Bem mais simples de resolver. Porém, gente, a gente tem que pensar que essa rede ela é a mais cara de todas, porque a outra rede que era utilizada, tanto a ANEL, né, que a gente ainda não viu, quanto a topologia de barramento, elas utilizam somente cabos. Agora essa topologia ela exige que você tenha um centralizador, né, um roteador, um switch, que normalmente não vai ser barato, principalmente quando a gente fala no âmbito de empresas, beleza? Porém, é muito mais fácil de se trabalhar com esse tipo de topologia. Hoje em dia, todas as redes trabalham com esse tipo, beleza? Bom, a gente também, antigamente, trabalhava com a topologia ANEL, que são hosts conectados em série, no qual se caracteriza um círculo formado, um anel. Estes dados são propagados em uma única direção, de host a host, até chegar em seu destino, ou seja, se uma estação transmitir uma mensagem, terá que retransmitir para todas as outras até chegar no seu destino. E essa mensagem, somente o host poderá retirar da rede de quem transmite ou recebe a mesma. Então, é muito complicado, gente. É um passando para o outro, passando para o outro. É aquele telefone sem fio com fio, né? Se a gente tiver defeito em um computador na rede, trava toda a rede. Tudo via cabo, de ponto a ponto. Então, você não tem um centralizador, né? Como a estrela, né? Os benefícios: os hosts conseguem acessar a rede de uma maneira uniforme, então todos os hosts têm uma transmissão igual, né? O crescimento dos hosts não altera o desempenho da rede, então quanto mais hosts, não vai mudar nada na velocidade da nossa rede. Se um dos hosts falhar, poderá impactar toda a rede. Difícil isolar os hosts, então se der um problema, ferrou, acabou toda a rede, vai ter que descobrir qual que é o problema.
trocar, mexer para depois voltar todo mundo a trabalhar em rede, né? Então, por isso que é uma rede que já foi descontinuada, beleza? Bom, agora, gente, a topologia em malha. Essa é uma das topologias muito utilizadas, pois é fácil a instalação e configuração dos hosts. É como se todos os nós estivessem entrelaçados entre si, pois são diversos caminhos possíveis por onde os dados trafegam até o destino. Os benefícios: maior abundância e confiabilidade, agilidade e reconhecimento das falhas que possam ocorrer na rede. Alto custo na implantação é um defeito, né? Então, gente, é uma topologia onde todos se conectam com todos. Que nem nesse desenho aí, ó. Um computador tem praticamente três placas de rede, e as três placas estão conectadas aos três outros computadores, né? A gente não tem nenhum dispositivo centralizador, né? Porém, a gente tem conexão de todo mundo com todo mundo. Então você evita essa perda de dados para passar de um para outro, de outro para um, ou para passar por um centralizador, né? Você está passando diretamente para quem você quer direcionar os dados. É, hoje ele fala aí que é uma das topologias muito utilizadas, mas não é, tá? Hoje em dia o pessoal utiliza mais estrela, tanto em empresas quanto em residências, tá bom, gente? Essa topologia em malha aí já caiu em desuso também, tá bom? E é isso, gente. Coloquei aí um exemplo mais fácil aí, mais simples da gente entender, que fala aí, ó, topologia barramento, antiga, conectada por cabo coaxial. Um computador por vez passa a informação. Sobrecarrega a rede, lento, topologia passiva, né? Então, já se foi, né? Antiga, ninguém mais utiliza. A topologia anel, topologia ativa, não é mais utilizada, sentido horário. Se um cabo partir, toda a rede irá cair. As transmissões de dados ao redor de um anel são chamadas passagem de símbolo. É muito antiga, gente, não se usa mais. Era uma topologia do tipo ativa, né? E se um cabo partir, se der um probleminha ali numa placa de rede, já era. Vai ter que refazer toda a conexão, tá bom? E a topologia estrela, conectada por hub ou switch. Se o switch falhar, a rede toda cai. E a topologia ativa, né? Não é só isso, tá, gente? Ela é muito mais fácil de identificar os problemas, né? Os hosts que estão desligados da rede, a gente consegue entender muito mais fácil. E se caso a rede cair totalmente, a gente entende que é o centralizador de rede, o hub, o switch ou o roteador, tá bom? E é isso, galera. Muito obrigado pela aula de hoje. É, Não se esqueçam de responder o Classroom e o Moodle, tá bom? Valeu, até mais.